Olá, meus amados, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor venha estar abençoando tua vida, tua família e que o reino de Deus esteja sempre perto de você. Mas para isso, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus através da sua palavra, buscando entender, buscando compreender, orando e estudando a sua palavra. Amém, amados? E nesta manhã eu gostaria de falar com você sobre uma parábola que Jesus contou aos discípulos durante o seu ministério. Uma das parábolas, né? Foram várias parábolas. E aqui fala a parábola do grão de mostarda. Você já viu por aí um grão de mostarda? Ou você conhece um pé de mostarda? Ou se você já até plantou um pé de mostarda? Essas são as perguntas que eu estou fazendo para você, para nós termos uma base e uma ideia do que o reino de Deus representa para nós. Embora Jesus falava por parábolas, ou seja, comparação, ou seja, temos que comparar o reino de Deus com o que? Aqui Jesus comparou o reino de Deus como um grão de mostarda. Então nós vamos estar lendo e estudando essa parábola para que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir e nos indicar e nos mostrar para nós termos uma base do que é o reino de Deus, para que existe esse reino e para que e o porquê desse reino. Porque o reino de Deus é um reino perfeito. Por isso Jesus era perfeito. Porque o reino de Deus é perfeito. Amém, amados? E vamos estar lendo aqui. No livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 30. No versículo 30, que diz mais ou menos assim: E dizia a que Jesus estava dizendo, ou seja, ele dizia assim: a que nós podemos assemelhar o reino de Deus? Ou com que parábolas nós podemos representar? Ele fez uma pergunta. E ele mesmo respondeu: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu, porém, aninham-se debaixo da sua sombra. Olha só. Amém, amados? Até aqui a gente dá para compreender. Então, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor das sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, né? E elas crescem de uma tal maneira que os passarinhos vêm e se aninham debaixo da sua sombra. Amém, amados? Porque o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, ou seja, nós trazendo isso para o nosso coração, nós trazendo isso para a nossa edificação. O reino de Deus é aquela palavra semeada no teu coração. Amém, amados? Aquela palavra que dá fruto, aquela palavra que você guarda no seu coração. Então ela vai criando ramos, ela vai dando frutos. Vem os passarinhos e se aninham nela. Por quê? Porque essa árvore foi plantada numa terra fértil, numa terra que era boa. Amém, amados? Como as parábolas das sementes, né? Que fala que mais para trás a parábola do semeador.
Amém, amados? São parábolas que Jesus comparou como sementes, como semeado. O que é essa palavra? É essa palavra que é semeada no teu coração. Então, deixa a palavra de Deus brotar no teu coração. Deixa ela produzir ramos. Deixa ela dar fruto. Para isso você precisa purificar a sua mente. Você precisa colocar em prática, ler a Bíblia diariamente, fazer uma oração, fazer um jejum. Embora você não seja crente, mas de uma forma ou outra, você já ouviu falar de Jesus. Hoje em dia tá tão complicado a gente pregar a palavra de Deus porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas, elas disfarçam. A gente fala de Jesus, a gente quer pregar, mas elas acabam se descartando e fugindo da palavra de Deus, fugindo da realidade, fugindo do momento da edificação da palavra de Deus. Então, se a gente não cuidar, esse grão de mostarda pode morrer. Essa árvore, ela pode morrer. Amém, amados? Que é o amor. O amor de muitos, Jesus disse que esfriaria no final dos tempos. E a gente pode ver que o amor de muitos estão esfriando. Tem muita gente esfriando na fé. Tem muita gente criticando os outros também dentro das igrejas. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Oh, Jesus, só o Senhor é Deus para salvar e libertar as pobres almas oprimidas. Amém, amados? Pois essa palavra fica para o teu coração, para você meditar. Mas tendo semeado, ela cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo dela. Olha, para a gente ter uma noção dessa parábola, é aqui que Jesus diz que o grão de mostarda, ele é um grão, mas semeado, ele se torna o quê? Ele se torna uma vida. Ele vai crescendo, crescendo, ele dá ramos, ele dá frutos da semente, né, da mostarda, e também ele tem mais vida nos ramos dessas mostardas, do pé de mostarda. Por quê? Porque ele está numa terra fértil, ele está conectado com o céu. Então as árvores veem mais vida, que são esses passarinhos que se aninham nos seus ramos, né? E debaixo da sua sombra eles fazem os ninhos para se abrigar. Assim é a gente que se acolhe debaixo das asas do Todo-Poderoso, debaixo das asas de Jesus, debaixo das suas mãos, debaixo da sua graça. É isso que nós podemos entender dessa parábola. Muitas vezes os discípulos não entendiam o que diziam as parábolas de Jesus, porque eram comparadas com outras coisas, comparadas com sementes, comparadas com peixes, comparadas como tantas coisas que Jesus comparou, porque Jesus, ele era guiado diretamente pelo Espírito Santo. Às vezes a gente está pregando, mas às vezes as pessoas não entendem, porque elas ainda estão um pouco cegas espiritualmente, né? Então a gente deve respeitar essas pessoas. Nós precisamos pregar com precisão, com ousadia, mas com muito cuidado para não atrasar o ministério das outras pessoas, porque assim como o Senhor mesmo disse a Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, aqueles que são escolhidos por Deus, não há ninguém nessa terra que vai atrapalhar os planos do Senhor. Não há ninguém que pode impedir o seu ministério de crescer. Não adianta alguém querer criticar, não adianta o inimigo vir querer atrapalhar, vir querer botar as pessoas para baixo.
Amém, amados? Nós temos que botar os irmãos nossos para cima. Irmãos, lê mais, estude mais a Bíblia, que é para cada um ter o seu potencial de acordo com o dom que o Espírito Santo dá. Amém, amados? Não é matar o seu irmão com palavras, porque assassino não é só aquele que mata fisicamente. O assassino também é aquele que mata o seu irmão com palavras. Amém, amados? Que nem diz na palavra do Senhor: homens religiosos matam os seus irmãos com palavras. Amém, amados? Eu estou falando isso não para criticar ninguém, mas é para abrir os meus olhos e os olhos de vocês também, porque eu também sou falho, eu também sou pecador, mas eu tô aqui falando a verdade, falando da realidade da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Às vezes o inimigo tenta nos derrubar, às vezes o inimigo tenta nos colocar para baixo, mas Jesus diz assim para mim: meu filho, vai lá e faz a tua pregação. Meu filho, vai lá e faz, porque eu vou te usar. Meu filho, eu estou contigo e não há ninguém, nem os teus inimigos, nem ninguém vai impedir os planos que eu tenho para tua vida. Então eu venho aqui e começo a ler a Bíblia e o Senhor Deus vai me dando a direção certa. O Senhor Deus é que toma conta dos meus caminhos, da minha língua, dos meus pensamentos. Assim, irmãos, nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e tudo Ele fará por nós, porque Ele é o nosso guia, Ele é o bom pastor. Amém, amados? Então, que essa semente, ela venha a ser semeada em boa terra, que ela não venha a ser semeada em mal terra. Mas nós precisamos lançar essa semente, ainda sendo a menor das sementes, ela crescendo, ela vai dar fruto, ela vai dar galhos que vêm os pássaros e se aninham nela, meu Deus. Pai, nós te pedimos, meu Senhor, nesse momento que o Senhor venha abençoar a nossa vida, que nós venhamos ser que nem esse grão de mostarda, meu Pai, que nós venhamos dar sombra, que nós venhamos dar galhos, que os passarinhos venham e se aninham e tenham paz. Amém, amados? Então, nessa manhã era a palavra que eu tinha para a tua vida essa manhã. Amém, amados? Pois eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, meu Pai, porque se ainda nós estamos respirando, se ainda estamos vivos, meu Pai, é porque o Senhor ainda está dando chance de arrependimento para todos nós, é porque o Senhor ainda está tendo misericórdia, meu Pai. Não nos deixe, Senhor, nos afastar, meu Pai, da tua presença e nem do teu Espírito Santo, meu Deus, porque se o Senhor ainda está dando chance, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus bondoso, meu Pai. Ô Senhor, toca no coração de cada um, para que venham se arrepender dos seus pecados e entregue seus caminhos ao Senhor. Assim como o Senhor fez comigo, me libertou. Liberta, meu Pai, o oprimido, o drogado, o desesperado, o alcoólatra, meu Pai, da nossa cidade e de todo o Brasil e do mundo, meu Pai. Senhor, tem misericórdia desse povo, meu Pai. Assim como o Senhor mesmo disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, faça isso conosco. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Do alto da nossa cabeça ao planta dos nossos pés. E que nada que nós viemos falar e pregar, Senhor, venha ser de nós mesmos, mas que venha ser do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Nos proteja dos maus e nos guia, Senhor, a cada passo, a cada momento da nossa vida. Precisamos de Ti, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus.